Boa noite a todos. Graças a Deus conseguimos chegar, né? Pela força da nossa vontade e pelo carinho dos espíritos que nos acompanham, né? Estamos aqui. Possamos aproveitar. E para a gente se sintonizar com essa energia divina que está nos abraçando agora com muito carinho, tem um recadinho. Todo o universo vibra. Vida é movimento. Coloque em ação também as suas potencialidades. Busque intensificar o amor que tem. Vá em frente. Não acredite no descanso, sem trabalho, no conforto só para você, na riqueza sem proveito para os outros. O que você retém egoisticamente desaparece. O que você solta amorosamente volta multiplicado. A lei divina é generosa, mas não premia os ociosos. Viva intensamente. Tenha Deus presente em todos os seus atos, porque não poder esperar, a terra consome a enxada preguiçosa. Então, nós já demos um passo no nosso trabalho em relação a nós mesmos, ao nosso corpo físico, espiritual, estamos aqui, dando passo significativo. Talvez para alguns aí, esse seja o primeiro passo. Olha que maravilha, de muitos que dará. Então, trabalhar é preciso e é necessário, mas não podemos esquecer da bênção divina, que nos cerca todos os nossos momentos, nos fortalecendo para seguir em frente. E que nessa noite, abençoada, iluminada por Deus, vamos ter mais um estudo amoroso, orientado pelo nosso amigo Alexandre Moreira, e que os amigos espirituais dessa casa o abençoem, o protejam, o intua, para que ele se sinta à vontade com esse tema maravilhoso e possa alcançar todos os corações que aqui estão, encarnados e desencarnados. Assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Que o nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Hoje pediram para que nós viéssemos aqui conversar um pouco sobre esse tema tão profundo que é a Psicologia da Gratidão, que é um livro de Joana, né, que vem trazer para nós algumas ideias muito interessantes. Mas antes de começarmos, né, a nossa história de hoje, nós vamos começar contando uma história, né, uma história de Mônica. Mônica era uma senhora que nasceu numa terra chamada Tagaste, lá no norte da África, né, naquilo que nós conhecemos hoje como Argélia, né, no ano 331, né, e como toda a família daquela época, uma família romana, né, ela era uma família de muitas tradições, né, e ela é criada dentro de um berço católico e possui uma disciplina muito rígida, né, na sua criação, a ponto, inclusive, de se afastar de qualquer tipo de bebida pelas tradições e pelo mal que aquilo poderia fazer, pelas tradições que ela possuía na sua família. Isso só para mostrar um pouco da firmeza, né, da pessoa que estamos falando de Mônica, né? Portanto, como era normal naquela época, né, as meninas, quando alcançavam a idade adulta, estamos falando de 16, 17, 18 anos, eram dadas em casamento, né, e assim ela é arrumado o casamento entre as famílias e ela é casada com um homem mais velho, né, chamado Patrício, né? E Patrício era um homem um pouco rude, infiel, de certas vezes até violento, né, com ela. E aí começa o seu primeiro desafio enquanto lar, né? Ela, uma menina ainda nova, casando com uma pessoa bem mais velha, enfrentando essas dificuldades, inclusive, né, com a sua sogra, né, que não gostava da figura dela, né? Vejam que o relacionamento nora e sogra não é de hoje, né? A dificuldade já que nasce, né? E ela enfrenta, portanto, né, essa dificuldade de convivência de uma forma muito interessante para a nossa história, né? É uma pessoa que vem de uma tradição católica, como dissemos, e, portanto, ela preza pela oração. E toda vez que a dificuldade se apresenta, ela busca na oração a força necessária para enfrentar as dificuldades que passava, né, em seu casamento, né? Mas assim ela prossegue, ela vai ter 3 filhos, Perpétua, Navígio e Aurélios Augustinos, né? E a nossa história se foca um pouco mais em Aurélios Augustinos, né? E aonde ele vai crescer naquela cidade
E lembrando que, né, aquele ponto, né, da Argélia era ainda de muita efervescência, ele, portanto, ele cresce, né, enfrentando, né, toda aquela diversidade que possuía. De 11 a 12 anos ele vai estudar numa cidade próxima, né, e já devido ao seu comportamento, a sua mãe, Mônica, não o leva para o batismo, né, porque já via nele alguém de um comportamento um pouco desviado, né, e ela diz que ele ainda não se encontrava pronto, e ele segue nesse seu caminho um pouco desvirtuado das tradições católicas, né? E aos 17 anos ele vai para um grande centro daquela região chamada Cartago, né? E em Cartago ele vai estudar e vai conhecer os prazeres do mundo, né? Ele vai encontrar ali um grande centro do paganismo naquela região e vai se consorciar com uma concubina onde ele vai ter um filho, e isso torna a sua convivência em casa um tanto quanto difícil, pois sua mãe, sempre orando pela conversão do filho, faz com que essa relação continue sendo difícil, né, para ambos, né? Até que o seu pai, o pai de Augustinos, né, o Patrício, né, ele vem a falecer, e esse desencarne faz com que ele se perca ainda mais, né, naquela encarnação em que ele se encontrava, e ele vai em busca desses prazeres e da riqueza, né, até que ele encontra Marco Túlio Cícero, né, na busca pela verdade, e ali ele começa a estudar um pouco mais sobre as realidades do Evangelho, mas ele acaba, naquele momento, se distanciando um pouco, porque não entendia ainda o valor daquela mensagem evangélica. E a sua mãe continua orando, pedindo para ele pela sua conversão, né? E ele, depois de um certo tempo, ele vai buscar aquilo que ficou conhecido como maniqueísmo, né? Uma crença que, de certa forma, se apegava, né, a essa dubiedade entre o bem e o mal, entre os prazeres do mundo e da terra. Ele, de uma certa forma, entra um pouco, né, para essa direção, tentando buscar ali algumas respostas, e quando vai buscar Fausto, né, que era um dos bispos maniqueístas, ele não encontra aquilo que foi procurar, voltando novamente a se distanciar um pouco de tudo isso. E a sua mãe, que já o tinha deixado fora de casa, vai atrás dele, e quando ele vai para Roma, ele encontra lá uma pessoa muito interessante, né? É o famoso bispo Ambrósio, né? Que acaba tornando mestre dele, e de lá ele vai para Milão. Melhor dizendo, quando ele sai de Roma para Milão, ele encontra o bispo Ambrósio. E a sua mãe vai atrás dele em Roma, não o encontra lá, porque ele lá passou a dar aula, né, de retórica, pelo conhecimento que ele tinha, né, por estudar bastante. E ele vai para Milão, e lá ele encontra o bispo Ambrósio, como nós falamos, né? E o bispo Ambrósio é aquele que o faz entender um pouco dessa mensagem evangélica, a mensagem de Jesus, e faz com que ele mude, né, um pouco o seu comportamento, se convertendo, né, e passando a ser, de certa forma, esse pai espiritual da figura de Augustino, né? Augustino, portanto, ele vai em busca do seu filho e traz para que ele também possa estudar em Milão. Lá se encontra com a sua mãe, e depois de um certo tempo ele resolve voltar para a sua cidade natal, em Tagaste, já na África, né? E nessa viagem a sua mãe vem a desencarnar, né, a falecer, a senhora Mônica, né? Ele vai e chega à sua cidade, e lá chegando, o seu filho vem a desencarnar, e ele ele dá, né, todos os seus bens, né? E vem a se tornar bispo daquela localidade, se consagrando um sacerdote, né, como nós já falamos. Ele vem em 391 a ser ordenado bispo, né, sacerdote na cidade de Hipona, que hoje conhecemos como Argélia, e vindo a desencarnar em 430, mais ou menos, né. Ele veio a ser canonizado já em 1298, passando a ser aquilo que nós conhecemos como Santo Agostinho, né? E a sua mãe Mônica vem a ser a Santa Mônica, né? A padroeira de todas as mães, né? Aquela que orou pela conversão do seu marido e o vê convertido antes do seu desencarne, e também pelo do seu filho. E conta o Santo Agostinho, né, num dos seus livros, porque ao se converter, ao adotar a religião, né, ele muda de postura e vai escrever duas obras fantásticas, né, da vida de Santo Agostinho, né? A primeira é contando todo o processo pelo qual ele passou, né, toda
as dificuldades que ele passou naquilo que ficou conhecido como Confissões, né? Santo Agostinho ele vai então assumir todos os erros, as dificuldades, os problemas por que passou, né? E depois ele vai escrever um outro livro muito famoso que é o Cidade de Deus, né? Aonde ele vai fazer essa conversa teológica, bíblica, evangélica, né? Dessa mensagem de Deus divina para com a realidade que vivia. É ele que vai trazer a ideia, né, de Platão, a ideia de Sócrates para dentro da religião, aquela coisa do mundo das ideias, do mundo da terra, do mundo real. Ele vai dizer que a vida real é aquela que é vivida nesse plano imaterial, esse plano ininteligível. A vida da terra ela é passageira, ele que vai unir a razão e a fé, e ele, portanto, vai ser aquilo que ficou conhecido como os doutores da lei da igreja, né? Ele, portanto, não escreveu 2 livros, cada um desses nomes que eu falei, né? Confissões e Cidade de Deus é uma coleção de várias obras, né? São vários fascículos, né, que ele vem escrevendo ao longo do tempo e passando a ser conhecido, portanto, como um desses doutores, né, da lei. E alguém pode estar perguntando, Alexandre, o que isso tem a ver com o tema de hoje, né? Isso tem tudo a ver, né? Porque a obra de Joana, nesse último livro que ela vem trazer para nós, que é a Psicologia da Gratidão, ela praticamente congrega, ela encerra, né? Ela é o último livro da série psicológica, né, de Joana, e ali ela faz um grande resumo. Então, falar dessa obra é falar de 16 obras anteriores, né? Não dá para falar numa única reunião, né? Mas contando uma historinha, a gente consegue pegar só as ideias principais. E uma das ideias principais que Joana vem trazer para nós é exatamente essa relação do que ela chama de ego-self, né? Que nome é esse, né? O ego é aquilo que é consciente, é o eu atual, é aquilo que eu sei, é aquilo aonde estou nesta personalidade, é a minha consciência hoje. Isso é o ego que ela está falando. O self é aquilo que é o inconsciente, aquilo que é profundo, que é o espírito, é o ser total, é a totalidade da psique. Então a relação entre aquilo que sou encarnado e o espírito imortal, ela chama essa relação de ego-self. E a obra dela, nessas 16 obras e mais forte nessa Psicologia da Gratidão, ela vai trazer para nós todo o tempo essa relação do ego-self, trazendo uma ideia muito interessante, que é a questão, a importância que nós damos para a gratidão, porque o nome é esse, né? E a gratidão vem muito de graça, de agradecer, né? E muitos de nós achamos que estamos agradecendo todo o tempo, né? Principalmente nos WhatsApp da vida, nas mídias sociais, né? Muito grato, muito obrigado, né? E ela vem trazer para nós que a gratidão como um sentimento profundo é algo muito maior do que aquilo que sai da boca, né? É algo que vem do coração. E aí a Joana vai buscar lá no Livro dos Espíritos, né? A pergunta que vai falar para nós da lei de adoração, né? E ela vai dizer para nós que a lei de adoração ela tem 3 verbinhos muito interessantes. Toda vez que nós oramos, toda vez que nós, né, pedimos, nós temos que pedir, né, louvar e agradecer, né? Pedir, louvar e agradecer. Não? Muitas vezes nas nossas orações a gente pede muito, né? Esquecemos um pouco de louvar, né, a espiritualidade, o ambiente, né, o apoio que recebemos e muito menos, às vezes esquecemos com muita força, né, o agradecimento. E aí a gratidão que ela está trazendo é isso, é esse conhecimento profundo, né? Quanto mais caminhamos para o espírito, para o ser imortal, para essa psique, para esse self, mais nos tornamos gratos, né? Quanto mais estamos no ego, na matéria, na nossa personalidade, mais nos afastamos dessa gratidão, porque pensamos muito em nós, né? Na nossa maneira de ser, sem falar naquilo que mostramos, que é a nossa persona, a nossa personalidade, né? Então, aquilo que mostramos para a sociedade, né, não é exatamente que é o meu ego e talvez esteja muito distante, né, do meu self, né? E a Joana vai trazer para nós que um dia estaremos completamente alinhados naquilo que a nossa personalidade apresenta, no ego que possuo, né, e naquele self, naquele espírito imortal, através de um processo que ela deu um nome muito bonito, que ninguém sabe o que é direito, né, chamado individuação. O processo de individuação é essa união, é estar alinhado,
é aquele espírito imortal, aquela psique alinhado com o que sou hoje, com esse ego e aquilo que transparece, aquilo que sai, a minha persona, a minha personalidade. Quando isso tudo está alinhado, o meu processo de individuação está completo e já somos um espírito quase perfeito, né? Então, ainda na qualidade de espíritos inferiores, com dificuldades e problemas, essa união não se faz completa. E por isso ela vem nos alertando, né, de várias questões muito importantes para todos nós, que é exatamente ficar claro para nós a importância da vida material e a importância da vida espiritual. Vivemos no mundo, né? Comemos, dormimos, trabalhamos, né? E é sempre bom estar no mundo, né? Mas não podemos esquecer que a verdadeira vida é a do plano espiritual, e muitas vezes nós esquecemos isso, né? E os espíritos estão aí para alertar para todos nós que essa vida material ela passa, o espírito eterno ela continua, né? Então, quanto mais apegados somos a essa matéria, mais forte está o nosso ego, né? Quanto mais conseguimos entender, né, ou viver, ou trabalhar na direção desse mundo espiritual, mais essa psique, esse self, né, esse espírito imortal, ele vai se desenvolvendo, se tornando mais claro, né, mais forte, né? E não estamos pregando aqui, né, a dissolução total e completa da vida material, porque vivemos, tem que pagar a conta, né? Comprou na Casa Bahia, né, em 10 vezes, né? Tem que pagar, né? Então, se não pagou, devolve, né? Mas assim, a nossa vida não pode ser só isso. E aí é que é o ponto. Essa é a questão que a doutrina vem trazer para nós. Então, quem tem um carro, 2 carros, 3 carros, sejam todos muito felizes, mas a nossa vida não é trabalhar para comprar 2, 3, 4, 5, 10 carros. Quem tem uma casa de praia, casa de montanha, me chama que eu vou. Mas a vida não é trabalhar para comprar casa de campo, de casa de praia, não é isso. Porque a vida ela passa, né? Mas é importante ter um carro hoje, é importante ter uma casa, né? É importante trabalhar para ter as coisas, mas que a vida não seja só isso, e esse é o ponto. É o ponto do equilíbrio, né? É esse alinhamento desse ego com o self, né? Daquele espírito imortal com a matéria, da vida material com essa vida espiritual. Então esse é um jogo que Joana vem fazendo nos seus livros, né? E é interessante que quanto mais caminhamos, né, nessa direção desse amadurecimento do espírito, mais gratos nós vamos nos tornando. E aí ela vai trazer para nós uma ideia muito interessante, que é a da maturidade e da imaturidade, né? Então o espírito, quanto mais maduro ele é, espiritualmente falando, quando esses conceitos, né, vão ficando mais claros para ele na sua vida, mais grato ele vai sendo, né? E aí é uma coisa interessantíssima, né? A gratidão é fácil de ser entendida ou de ser executada quando alguma coisa agradável acontece a nós, né? Quando a gente ganha na loto, né? O pessoal que gosta muito, agora eu vou botar fezinha para ganhar na loto, né? Então, quando a gente ganha alguma coisa, seja lá o que for, a gratidão se torna mais fácil, porque fomos atendidos naquilo que o ego, a nossa persona, quer naquele momento, né? Agora, quando nós somos desagradados, quando aquilo que nós queremos não acontece, quando aquilo que não é do nosso métier, da nossa necessidade, ou melhor, não é aquilo que nós queremos acontece, é difícil exercitar a gratidão, né? Então, o exercício da gratidão, portanto, ela se faz quando as coisas boas acontecem na vida, mas ela também tem que acontecer quando as coisas que nós achamos que não são boas também acontecem na vida. E aí talvez seja a nossa grande dificuldade, né? Como se alegrar, né, de uma esposa que morreu, de um marido que morreu, de um filho que morreu, de um acidente acontecido, de alguém que ficou doente, né? É difícil, né? Mas a doutrina espírita vem trazer para nós que essa dor, essa dificuldade, esse problema, ela vem para um crescimento de quem passa naquele momento, mas também para aqueles que estão ao redor, para que possam crescer juntos, caminhar juntos, né? Mesmo que naquele momento quiséssemos estar longe, quiséssemos estar em outro local, quiséssemos que aquilo não acontecesse, né? Mas a gratidão está em reconhecer a providência divina
inclusive nas coisas desagradáveis. E é isso que a obra vem trazer para nós. Mas ela traz outra coisa mais profunda ainda, é o agradecimento daquilo que nós não vivemos, né? Quantas coisas a espiritualidade, Deus, né, os amigos espirituais nos livram todo dia de um roubo, de um assassinato, de uma coisa pior, né? Então, o agradecer por aquilo que não vivemos de ruim para nós também é motivo de gratidão, né? Porque quanta coisa poderia ter acontecido no caminho de casa até aqui, né? E Deus, a espiritualidade, a vida nos livrou neste momento, né? E aqui estamos nós. Então, quanto mais maduros somos espiritualmente, mais gratos nos tornamos. Então, nós somos responsáveis por tudo aquilo que acontece. E aí é outra coisa interessantíssima, né? A doutrina espírita, ela não trabalha com o conceito de culpa, né? Culpa é uma criação da Idade Média e ela não tem cura, né? Como ela não tem cura, nós partimos para o morticínio. A gente se corta, né? Bota a gilete nas costas, anda de joelho descalço no chão, né? Buscando com o sacrifício físico, né, passar uma culpa que não tem cura, né? E a doutrina espírita, ela não trabalha com o conceito de culpa, né? Ela trabalha com o conceito de responsabilidade. Então, se somos responsáveis por um mal, por um erro, por alguma coisa, temos a responsabilidade de consertar, de acertar, de fazer direito, de voltar de novo, né? E aí a forma de entender os problemas ele vai mudando, né? A forma de agradecer a dificuldade ou a coisa boa ou aquilo que não vivemos de ruim, né, vai se tornando cada vez mais claro, né, para todos nós, né? Então nós assumimos essa orientação da vida, né? Portanto, passamos a entender que Deus, ele é justo em tudo que faz, né? Isso é fácil de ser falado, talvez fácil até de ser entendido, mas quando a dor chega para nós, né, é algo que pesa, né? Então cada um de nós vai ter aquilo que merece no momento exato em que pode suportar, né? Porque Deus não dá fardos pesados àquele que não pode suportar, né? Eu sei que a frase ela pode ser uma repetição simples, né, de algo que a gente já escuta, mas é algo verdadeiro, é algo que a doutrina ela reafirma, né? É algo que está presente, né, na doutrina espírita e na obra, né, de Joana. Mas ela também vai trazer para nós que as pessoas não amadurecidas psicologicamente, espiritualmente, aonde a psique, esse self, esse espírito ainda não está amadurecido, aonde esse ego, a matéria, aquela coisa do dia a dia está muito forte, né? É uma pessoa ainda infantilizada, é uma pessoa ainda ingrata, né? Aonde tudo é dela, né? Quem vai resolver o meu problema? Ela não faz nada, ela não tem problema nenhum, os outros é que são o problema, né? Quem vai resolver as minhas dificuldades, né? Então, é um espírito ainda com ego extremamente dominador, né? São as crianças, né, que dominam tudo, né? Ela só recebe, ela só espera dos outros. Querem que tudo sejam resolvidos pelos outros. Elas não querem compartilhar nada. São aqueles déspotas do lar, né? Então, são pessoas que precisam ainda passar por um ciclo de amadurecimento desse eixo ego-self, desse eixo matéria-espírito, desse eixo que vem da sua persona, personalidade, passa pelo seu ego, pelo seu corpo material, até chegar no seu espírito, né, que é esse self, essa psique, é o espírito imortal que Joana vem trazer nesse processo de alinhamento que ela vai chamar com o nome bonito de individuação. Depois que alguém decorar, repete no final, não é isso? De tanta gente falar aqui, a ideia vai ficando para o final, né? Então, a questão da maturidade, da imaturidade, é algo que acompanha o crescimento dos espíritos, né? E quanto mais nos caminhamos para essa maturidade, mais gratos, né, vamos nos tornando, né? E Joana também vem trazer para nós, né, exatamente essa questão da retribuição e da gratidão, né? E aí é outra ideia, né, é outro contexto, né, outra parte filosófica, vamos colocar assim, muito profunda, né, dessa obra, que é exatamente o quanto estamos retribuindo as graças que estamos recebendo. E aqui é um cuidado que se tem que ter, né? Porque não é troca. E aí esse cuidado é muito forte, né? Quantas vezes nós fazemos troca, né? E às vezes as nossas orações não são de pedir, de louvar
e de agradecer. Elas são trocas, beira a chantagem emocional, né? Se você me der isso, eu faço tal coisa. Se eu receber essa graça, eu vou fazer tal coisa, né? E se não receber, ainda fico de mal, não é isso? Põe um santo de cabeça para baixo, né? Vira, faz aquelas coisas que a gente já aprendeu, né? Então, assim, a espiritualidade vem trazer para nós, né? E a Joana vem trazer nesse livro e nas suas 16 obras dessa série psicológica, né? Essa questão dessa retribuição, dessa gratidão, né? Então não é uma troca, não é uma transação, né? É uma graça, é render graças por tudo de bom ou de ruim que acontece em nossas vidas. A frase pode ser difícil, né? A frase pode ser pesada, né? Mas a gente lembra o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar das causas atuais e das causas anteriores das aflições, né? O Evangelho segundo o Espiritismo traz isso para nós. Mas lá tem um item que é um item forte, né? Um item pesado e um item que muitas vezes causa até uma dificuldade de entendimento, que é o bem sofrer. Está lá, depois vocês peguem, depois chegar em casa, procurem lá o item, o bem sofrer, né? E a gente fica, que história é essa de bem sofrer, né? Espírita, tudo masoquista, né? Gosta de sofrer, né? A gente não gosta não, né? Chora, né? Dói, machuca, né? Muita gente quer fugir, né, dessa dor, mas o aprender com o sofrimento é um princípio básico da doutrina espírita e ela é um princípio básico da doutrina de Jesus, né? O aprender com o sofrimento é exatamente passar pela dor sem que aquela dor nos leve à ira, à revolta, à blasfêmia, né? À reclamação contra a divindade, contra Deus, contra a espiritualidade. Mas é uma dor que faz com que nós venhamos a chorar, mas é um choro que eleva, que educa, que ensina, né? Não é um choro que destrói, que magoa, que nos leva à ira e leva à raiva. Aí é que está a diferença. Quanto mais amadurecidos somos, mais caminhamos na direção desse agradecimento e desse entendimento. Quanto mais imaturos espiritualmente, mais caminhamos para essa ira, para essa revolta, para essa dor, né? E aí a doutrina espírita vem trazer para nós a necessidade do bem sofrer, né? Não é que nós vamos nos alegrar com a morte de um parente, de uma esposa, de um filho, de um marido, né? Mas aquela dor, aquele choro não será um choro de raiva, de ira, de revolta, né? Mas será um choro de um até breve, de daqui a pouco nos encontraremos, porque sabemos que somos espíritos eternos e temos aí várias encarnações ainda pela frente. Então a retribuição, portanto, ela está muito nessas três palavrinhas, que é servir, que é amar, que é doar, né? Então servir é exatamente aquilo que a doutrina espírita vem trazer para nós como um princípio básico da doutrina, que é fora da caridade não há salvação. Então todos nós, né, temos que achar alguma coisa que possamos fazer com muita calma, muita tranquilidade, devagar, porque quando nós não fazemos caridade e nós acordamos para a caridade, nós queremos fazer a maior caridade do mundo, né? Queremos salvar o mundo, né? Salvar as baleias, salvar tudo, né? Salvar as pessoas em outro continente, né? E a proposta da doutrina não é lá longe, né? É aqui próximo, né? É o próximo, né? Aquele que está do nosso lado. E o primeiro desafio que vem, né, é o desafio do lar, né? Então ninguém magoa tanto quanto aqueles que estão próximos a nós. Ninguém nos magoa tanto quanto os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos maridos, né? As nossas mães, nossos pais, né? Esse relacionamento é outro princípio básico da obra, né? Trazendo para nós que o primeiro desafio está no lar. Aí está a primeira dificuldade, aí está, né, a primeira parte, né, dessa necessidade de saber servir, de amar e doar, né? E a palavra amor é uma palavra muito complexa, né? Que na tradução do aramaico para o grego, até chegar ao nosso português, ele vem com 4 radicais, né? Então, a palavra amar, ela vem com o radical ágape, storge ou storgé, né? O philos e o amor eros, né? O amor eros é o amor erótico, é fácil de ser entendido e ele não consta da Bíblia, né? Esse amor erótico. Na Bíblia encontra esses 3, né? O ágape, o storge, o storgé, né? E o philos. Sendo que 90% basicamente do amor que está escrito no Evangelho é esse ágape, esse amor transcendental, universal, maior, né?
aquilo que os Espíritos vêm ensinar para nós como algo que alcançaremos no futuro próximo. Esse estorge ou estorgé era aquele amor, amor de família, né? E esse filos aqui é muito do companheirismo, da amizade, né? Esse tipo de amor que reúne muitos amigos, né? Que tem ali esses outros 10% que estão no nosso evangelho, tem a ver com o estorge e tem a ver com filos, né? Mas isso é para dizer para nós que muitas vezes quando nós lemos, né, a palavra amor, né, na sociedade atual, né, há um desvirtuamento da palavra para exatamente o sentido que não se encontra na Bíblia, que é esse amor erótico, né? Então, o eros, né, que faz parte da vida sexual do casal, daqueles que têm o seu relacionamento, né, mas que não é esse amor que está compreendido na passagem divina. Então, não estamos falando que o sexo é mau, que é feio, nada disso. Ele tem o seu valor, tem a sua importância e deve ser usado no momento certo, nas circunstâncias corretas, né? O que estamos dizendo que não é a liberação pura e simples para fazer o que se quer de qualquer maneira, a qualquer hora e qualquer local, né? Porque a doutrina espírita ela não faz coro com nenhuma doutrina do libera geral, está tudo certo, né? A doutrina de espírita ela não é nem castradora, onde não pode fazer, que está todo mundo mal, né? E nem é liberalizante, né? Que está tudo liberado. Ela trabalha com um conceito fundamental chamado educação do espírito. E a educação do espírito significa direcionar, saber dizer não, saber dizer sim, buscar o caminho correto, entender a relação entre a vida material e a vida espiritual. Aquilo que Joana vem trazer desse eixo ego-self, desse espírito imortal com o seu corpo material que se encontra aqui na Terra. Mas é interessante dizer que o amor na sua expressão máxima, né, quando nós amamos com muita força, estamos doando, né? Então a doação é esse amor em ação. E esse doar, né, na sua expressão maior, ele é precedido de um prefixo chamado per, né? Então, perdoar é o máximo da doação que nós temos, né? É aquilo que Jesus vem trazer para nós como o ensinamento mais difícil da sua vida, que é o perdão, aonde ele vai exercitar no último momento da sua encarnação, aonde ele vai ser julgado, condenado, vai ser crucificado sem ter culpa nenhuma, né, daquilo que fizeram ou condenaram a ele, né, ou condenaram, né? E ele vai exercitar ali essa vivência desse ensinamento mais profundo, que é o perdão, onde ele vai dizer, né, para todos nós aquela frase que todo mundo conhece, né? Pai, perdoa, né, porque eles não sabem o que fazem. Dizendo para nós que é possível perdoar, é possível passar pela dor, pela dificuldade, pelo sofrimento, sem que aquilo nos dilacere, nos leve à ira, nos leve à revolta, mas pode também, na vivência desse perdão, nos levar ao desencarne, né? Sem que isso seja uma coisa completamente absurda para nós espíritas, que acreditamos na pluralidade das encarnações. Então veja a profundidade dos ensinamentos, né, que estão contidos nessa obra, né? Então a pessoa fica agradecida, né? Você doa algo para alguém e quem recebeu também fica feliz e agradecido. O que temos que tomar cuidado na questão do agradecimento, da retribuição, é para não contabilizar. Toda vez que nós contabilizamos, nós não estamos seguindo uma das ideias trazidas por Jesus no Sermão do Monte, é que não saiba a sua mão esquerda o que dá a sua mão direita, né? Então, toda vez que nós estamos contabilizando, não estamos vivendo a gratidão na plenitude que Joana vem trazer para nós. E por isso a psicologia da gratidão, né? O que está por trás dessa gratidão, né? O que tem de conceito profundo por trás dela. Então, não contabilizar é algo que tem que estar ligado a nós, né? Então, nós sempre ajudamos sem cobrar nada a favor. Então, pessoas que abandonam o seu propósito, né? Porque o outro não me reconhece, porque não estou sendo valorizado, porque não vou ajudar mais o mundo, porque ninguém sabe me reconhecer. Ele não está entendendo a importância ainda da gratidão. Ele está querendo negociar. Ele quer ser reconhecido pelo trabalho que faz. E esse reconhecimento, essa troca que é ligado a nós, matéria,
que vem de várias encarnações do nosso passado, em que fizemos várias trocas, né? Se me der isso, eu faço aquilo. Isso precisa ser quebrado, né? Esse ciclo, ele precisa ser aprofundado, para que a gente possa, para que nós possamos, né? Realmente exercitar essa gratidão no seu sentido mais profundo. Então, o sofrimento e a desgraça, né? E, portanto, fazem parte da vida de todo cristão, né? Quem não tem dificuldade aí, né? Quem não tem problema, né? Então, todos nós temos, mas a dor e o sofrimento para nós não é daquele masoquista, aquele que gosta, que se alegra. É alguém que sabe que se veio a dor, a dificuldade, o problema, é para que possamos entender, crescer, trabalhar, mudar de caminho, entender uma outra coisa que a vida está chamando para que nós possamos caminhar naquela direção. Ela não vem para nos punir, né? Nós não somos aquele que é punido por Deus, né? Porque somente eu, né? E aí nós vamos lembrar várias histórias, né? A história de Jó, né? Podemos lembrar aqui várias histórias, e a de Jó é uma história sensacional. Primeiro que ninguém lê a história de Jó, né? Mas a história de Jó é algo que nós deveríamos ler, né? E aí peguem lá depois, né? Vocês vão ver que a história de Jó é sensacional para nos ensinar o que é a vida de um cristão diante da dor, né? Diante da dificuldade, do problema. E são vários ensinamentos, né? De maneira muito rápida, né? Jó era um homem muito rico na sua época, né? Ele vai narrar lá que tinha muitas cabras na sua época, né? Muitas cabras, muitas ovelhas, muito isso. E tinham 10 filhos, né? E o Evangelho vai contar para nós que em um determinado momento, o diabo, está lá no Evangelho, está escrito, né? Para nós, espíritos inferiores, né? É só uma alegoria, é para dizer alguém que não segue a mensagem divina, aqueles espíritos mais trevosos, né? Mais arraigados no mal. Ele vai ter uma conversa com Deus, com os espíritos do bem, os espíritos superiores, e vai ter uma conversa para dizer o seguinte, ó, você dá tudo para aqueles que te querem, por isso que o pessoal te louva. Aí ele fala, você conhece o meu filho chamado Jó? Ele, porque você deu tudo para ele, ele sempre te agradece. Ele falou, então pode ir lá e pode fazer o que você quiser, só não pode matá-lo. E aí ele perde todos os seus animais, perde toda a sua riqueza, e os seus 10 filhos vêm a desencarnar, vêm a morrer, né? E aquela desgraça que bate sobre sua família era vista por muitos como algo de errado que ele tinha feito, e ele vai dizer, não, eu não fiz nada de errado. Por que isso está me acontecendo? Mas ele não se ira, não se revolta. Ele diz que se aquilo estava acontecendo, é porque Deus era justo e ele merecia aquilo, mesmo não tendo feito nada errado. E aí, passado um certo tempo, né, esse diabo volta à presença de Deus e pergunta, e aí? Deus chama ele, e aí? Já está convencido? Não, você dá saúde para ele, e por isso que ele te agradece. Então você pode mexer na saúde dele, só não pode matá-lo. E aí a história conta que ele vai contrair uma série de doenças que ele coçava, né, com raspa de telha, né? Com pedaços de telha, né, ele coçava. E muitos vão dizer para ele que ele deveria se blasfemar contra Deus, se irar contra Deus, e que ele tinha pecado, errado, feito alguma coisa. E ele diz, não, que eu não pequei, que eu não errei. Bem, essa história ela prossegue, são mais uma história longa, já chegando no final, Deus chama, né, e fala, ó, então agora você está fora, você já viu, né, como é que meu filho Jó trabalha, ele recupera a saúde, né, recupera seus bens e vai ter mais 10 filhos. O povo gostava de fazer filho naquela época, né? Não tinha TV, mídia social, não tinha nada, né? Então o pessoal gostava de fazer filho. Ele recupera ali, vai ter outros 10 filhos, né? Mas o interessante da história de Jó é que aquela frase que nós falamos, né, tá sofrendo porque merece, né, tá sofrendo porque fez alguma coisa errada, ela não é verdadeira. Muitas vezes somos chamados à dor e o sofrimento, não porque erramos, porque temos algo para pagar. Muitas vezes é para exemplificar a maneira correta de se viver. É por isso que a vida de todos os santos, escolha um, né, é uma vida de dor, de sofrimento, de dificuldade. Mas não é aquela dor que nos leva a ira, a revolta, né, a blasfêmia. É aquela dificuldade que eleva, que educa, que mostra, ó, gente, é possível passar por isso, né? É possível seguir esse caminho. E é isso que Joana vem trazer, né, para nós aí
gratidão ao passar pela dor, pelo sofrimento, né, pela desgraça, e não uma pessoa masoquista, né, que agradece por ter passado, simplesmente por ter passado. E essa retribuição, né, como estávamos falando, é algo que deve estar muito claro para nós, e aí nós pegamos aqui uma passagem, né, que é a passagem onde Jesus cura os 10 leprosos, né, e é uma passagem curtinha, eu vou ler aqui para vocês, para mostrar, né, o valor da retribuição, né. Então, um dia, indo ele, Jesus, né, para Jerusalém, passava pelos confins da Samaria e da Galiléia, e estando prestes a entrar numa aldeia, 10 leprosos vieram ao seu encontro. É importante lembrar que o contato com aqueles que possuíam a lepra, hoje chamamos de hanseníase, era algo muito difícil, né? Aonde você tinha que afastar essas pessoas, você não se aproximava delas. Se você contraísse qualquer coisa, você tinha que se afastar, passado um certo tempo, você tinha que se apresentar ao sacerdote, aonde ele ia fazer uma série de unções, né? Passado um certo tempo, se aquilo tivesse curado, ele te dava permissão para voltar à sociedade, senão você era alijado, né? Era levado a esse local onde ficava. Jesus, portanto, ao ver esses leprosos, né, ele vai na direção, né? E conservando-se afastados, clamaram em voz alta: Jesus, Senhor nosso, tem piedade de nós. Dando com eles, disse-lhe Jesus: ide mostrar-vos aos sacerdotes. Quando iam a caminho, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou sobre seus passos, glorificando a Deus em altas vozes, e foi lançar-se aos pés de Jesus com o rosto em terra, a lhe render graças. Esse era samaritano. Veja que Jesus sempre pega o samaritano, né? O samaritano, por ser aquela figura que ninguém esperava nada dele, era aquele que não merecia nada, né? Era aquele que não merecia as bênçãos do Senhor, né? Porque na divisão das 10 tribos, a Samaria foi uma das que foi botada, né? Alijada dos demais, então era aquele tido como aquele não presta, né? E Jesus sempre vai buscar no samaritano aquele que faz o bem, aquele que faz a caridade. E aqui de novo, aquele que voltou era samaritano. Então disse Jesus: não foram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Nenhum deles houve que voltasse e glorificasse a Deus, a não ser este estrangeiro, né? E disse a esse, Jesus, né? Levanta-te, vai, tua fé te salvou, né? Essa passagem é interessante para mostrar um pouco da questão da retribuição relativa à gratidão que Joana vem trazer para nós, né? Todos aqueles que foram curados porque tinham merecimento, porque chegou o momento, era a hora da cura, né? Mas talvez ainda não tivesse com o seu processo ego-self amadurecido, ainda estivesse um pouco imaturos espiritualmente, com a sua persona, o seu ego ainda muito forte, um pouco separado daquele espírito imortal, daquele ensinamento profundo. Mas aquele que volta, aquele que ninguém esperava nada, aquele que não merecia nada, é ele que volta para agradecer, mostrando que ele, apesar do julgamento de todos, é que talvez estivesse mais amadurecido espiritualmente, porque ao ser curado, ao receber a graça da cura, do bem, da coisa boa, daquilo que aconteceu, ele volta para agradecer. E Jesus pergunta: não foram os 10? Por que só voltou um? Mostrando para nós esse valor da gratidão, conforme Joana vem trazer para nós, né? E essa história é uma história que resume bastante muito daquilo que os Espíritos vêm trazer para nós. E nós poderíamos ir já chegando ao final, né, que a Beth, você está acelerando o relógio aí, que nesta obra, né, é uma obra muito interessante, né, que caberia aqui realmente muito mais tempo de reflexão, mas ressaltamos aqui somente as ideias principais que resumem bem aquilo que está trazendo. E Paulo é um daqueles que resume, né? E Paulo é sempre lembrado, toda vez que nós falamos de graça, de gratidão, é ele que vem trazer a doutrina da graça, porque ele é um homem que comete uma série de atrocidades na perseguição aos cristãos, no intuito de preservar aquela doutrina que ele tinha como própria, né? Ele persegue até que ele encontra Jesus, né?
naquele momento em que ele fica cego, e ele vai ser curado justamente por aquele que ele estava perseguindo, né? E ele, portanto, vai fazer sua caminhada pelo deserto, aonde ele se encontra, né, consigo mesmo. Ele vai refletir sobre aquilo e ele vai desenvolver essa doutrina da graça, né? Que a graça de Jesus, a graça da espiritualidade, a graça de Deus, essa oportunidade de fazer com que nós possamos crescer é o suficiente para que nós possamos mudar de vida, e ele muda, né? E aí a história da conversão de Saulo em Paulo, que é outra história também sensacional, que não dá tempo, porque a Beth está acelerando o relógio ali, né? Mas é dizer que ele muda completamente. E aí ele vai ser uma outra pessoa, uma pessoa que passa a agradecer as coisas boas que vive, passa a agradecer as dificuldades por que passa, mas passa a agradecer também aquilo que a espiritualidade o livra, né? Até que ele vem ser preso, né? Ele vai ser julgado e vai ser decapitado, né? Mas vai deixar para nós uma vida, né, de retidão na figura de Paulo, né? Aonde ele vai deixar essa frase, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco, né? E com essa frase nós já nos aproximamos do final para dizer que nesse processo de individuação, de alinhamento do ego com o self, da vida material com a vida espiritual, nesse processo em que a minha persona, aquilo que é mostrado, está alinhado com aquele meu ego, com aquele minha matéria, com aquele meu espírito, com aquilo que eu sou, mas está alinhado também com esse espírito imortal, esse espírito eterno, essa psique, isso que fica para as várias encarnações. Quanto mais agradecemos, quanto mais entendemos o valor da gratidão, quanto mais alinhados estamos, mais nos caminhamos para aquilo que Joana vem trazer para nós, como esse processo de individuação. Vamos sendo uma coisa só, e não duas ou três coisas em separado, né? Que possamos, portanto, continuar estudando, passando pelas dificuldades, como aquele que agradece, e pedindo a Deus que nos dê força, para cada vez mais essa dor que nos machuca, que nos dificulta, possa ser trabalhada em nós, para essa dor que eleva, que ensina, que educa. Muita paz a todos. Bem, meus amigos, gratidão por estarmos nessa casa, por esses irmãos no passado que tiveram a ideia, né, de fundar o nosso centro querido, e todos esses irmãos que passaram por aqui deram a sua contribuição para estarmos aqui hoje, usufruindo desse espaço, onde sempre podemos estudar, relembrar as mensagens de Jesus. Por isso, essa palavra tão importante, que nós estamos aprendendo a valorizar a gratidão. Possamos ser gratos por tudo, né? Pela vida, pelas oportunidades que o nosso Pai de infinita misericórdia nos dá a cada dia. Esse amor imenso que Jesus tem por todos nós, a ponto de vir pessoalmente trazer a sua mensagem e dar a sua prescrição do caminho melhor a seguir para alcançarmos a felicidade. Gratidão a Jesus, gratidão a Maria, a Deus, a todos os nossos amigos espirituais que nos acompanham, nossos anjos da guarda. É muita gente para agradecer. Agradecer aos nossos pais que nos deram a chance, né, de estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por tudo. Que possamos amadurecer, sair da infância espiritual e alcançarmos a maturidade, como disse, né, o nosso irmão Alexandre. Tudo é um processo e que, infelizmente, ainda passa pela dor. Ninguém gosta de sofrer, mas precisamos ter gratidão e entender o papel educador ainda da dor, né? Mas estamos aprendendo e querendo ir pelo amor, querendo melhorar a nossa alma, valorizar o nosso espírito através do amor ensinado por Jesus.
E hoje aqui estamos, já demonstrando um pouco do amadurecimento espiritual que temos. Estamos na casa de Deus, abrindo os nossos corações, a nossa mente, a essa energia que vai permear o nosso corpo, o nosso espírito e nos tornar melhor, mais equilibrados, mais firmes, né? E nós temos uma função muito especial hoje, toda segunda-feira, toda sessão, de orar pelos irmãos que desencarnaram, pelos irmãos encarnados. A oração é uma ação maravilhosa. E nós estamos aprendendo, através da oração, a agradecer, a ser gratos a Deus. A ser gratos, especialmente para os nossos irmãos desencarnados que conviveram conosco e que hoje se encontram no plano espiritual, né? Hoje nós temos aqui uma homenagem muito carinhosa para a nossa irmã Avanir de Souza Azevedo, a nossa irmã Nini, uma irmã muito carinhosa. Ela desencarnou com 91 anos, uma vida longa. Que ela receba o abraço de todos nós. Tenho uma gratidão pela Avanir, pelo carinho que ela tinha pela nossa casa, que ela tem pela nossa casa. Quantos docinhos, quantas coisas a nossa irmã Avanir doou para a nossa casa, nos ajudando no momento que a casa era muito simples, muito pequenininha. E a nossa irmã Nini estava aqui com a gente, nos dando esse apoio, né? Que a nossa irmã Avani seja muito bem recebida no plano espiritual. A sua filha Eliane aqui presente, é uma guerreira, acompanhou a mãe até o final. E é tudo nesse momento muita luz, muita paz para essa irmã que retorna ao plano espiritual, amparada, com certeza, após uma vida de muita luta, uma guerreira, com certeza. E tantos irmãos, tantos queridos, né, tantas mães, quantos pais que estão no plano espiritual recebendo a nossa gratidão, o nosso carinho, todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos eles recebam nesse momento essa oração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação. Livrai de todo o mal, que assim seja. Essa oração ensinada por Jesus, lindíssima, eterna. Que ela siga o seu caminho, que ela saia dos nossos corações, da nossa mente e vá abraçar esses irmãos que estão no plano espiritual, que nós temos certeza que eles estão vivos, estão mergulhados no mesmo fluido cósmico que nós, e essa oração, essa energia vai até eles para abraçá-los. Então é muita luz, é muita paz, é muita gratidão, que Deus possa abençoar a todos esses irmãos. Nomezinho na caixinha de prece, nomezinho no nosso coração e na nossa mente. Esse é o endereço vibratório, graças a Deus. E da mesma forma, nós queremos irradiar a casa aqui, com o apoio de cada um de vocês, se transforma em uma grande pilha, né? Uma grande bateria de energia que é multiplicada pelo nosso Pai Celestial. De acordo com a sua bondade, com a sua misericórdia, Ele recolhe essa energia, estimula essa energia e leva para onde a gente quiser. E nós, nesse momento, com certeza, nós queremos que os nossos lares sejam abençoados, não é isso? Nós queremos que essa luz bonita de Deus possa entrar pela porta da frente da nossa casa,
abençoar as pessoas que lá estão, fazer uma limpeza espiritual naquela casa onde nós moramos, onde nós vivemos, né? Os nossos resgates, as nossas expiações, as nossas provas, os nossos amores, né? Então, o nosso lar é um lugar sagrado. E nós pedimos que Deus leve para a nossa casa essa energia linda, maravilhosa. Gratidão ao nosso lar. Gratidão às pessoas que estão lá, às pessoas que servem de instrumento para o nosso crescimento espiritual. E que essa luz não somente atinja a nossa casa, mas também o nosso ambiente de trabalho, para que seja um ambiente mais doce, mais harmonioso, mais amigo, que chegue aos lares, né, de todos nós e também na nossa comunidade, nosso Rio de Janeiro, nosso Brasil, a nossa terra escola querida, e essa energia vai se espalhando até ela tiver a oportunidade de ir, né? Isso são as irradiações, atendendo a todos os nomes que nós colocamos na caixinha de radiação. Essas pessoas, esses endereços também serão abençoados. Tudo isso, gratidão a Deus, né? E da mesma forma que essa energia está indo e está circulando, nós também precisamos de ajuda, porque a gratidão, ela traz cura, ela traz harmonização da nossa mente. E nós precisamos, todos nós que estamos na Terra ainda somos doentes da alma, não é verdade? Nós temos que reconhecer isso, que cada um de nós tem a sua luta, a sua dificuldade. Ainda estamos no caminho daquilo que a Joana falou, eu não decorei a palavra, né? O Alexandre sabe, doação, muito bem. Nós estamos chegando lá, mas tem todo um processo, todo um caminho. E nós precisamos de saúde mental. E a saúde mental passa pelo amor, né? Pela doação, pelo carinho, pela caridade, pela gratidão. Gratidão a Bezerra de Menezes, esse irmão querido, que não esquece de nós, ele está em tudo que é lugar. E nós vamos pedir, então, pela nossa saúde nesse momento. Nós vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, a Maria, a Bezerra de Menezes, a equipe médica dessa casa, que é uma equipe lindíssima, maravilhosa, grandes trabalhadores. Então, vamos pedir. Eu tenho alguns pedidos aqui, né? Nós temos aqui o nosso irmão Gabriel Ramalho Gato, ele está agora no Hospital Pasteur, né, na rua Aquidabã, 1053 ou 57, apartamento 102. Pedi pela Manuela Ramalho, na Francisco Fragoso 15, 401, problema de tosse, alergia. E Robson Nancinger, ala coronária, leito 2, Hospital São José. É um irmão que está muito necessitado. Eu peço a Deus uma bênção, um carinho especial a esse irmão. E todos os nomes na caixinha de visita médica, as águas do ambiente sejam frutificadas, né? Então é um momento muito especial, né? Onde nós estamos pedindo saúde. E nós cantamos sempre assim: vamos, Jesus, passear na minha vida. É o que Jesus faz, né? Ele passeia na nossa vida todos os dias, vendo aonde está doendo, vendo como Ele pode atuar para nos melhorar, nos mostrar o caminho da redenção, do equilíbrio. E o Mestre não esquece de nós. Nesse momento, Jesus, derrame seu amor sobre cada um de nós. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói.
não posso ir. Deus sabe aonde está doendo em nós. Ele nos conhece profundamente. E as energias amorosas do nosso Pai estarão sempre à nossa disposição. Precisamos ser gratos, precisamos ter a fé, a esperança e seguirmos em frente com muita coragem, força, com esse amor desenvolvendo em nós. Pedimos pelos irmãos que estão pela rua, a situação está séria, muito triste, especialmente na área aqui no Meia, né? Muito triste na Tijuca, muitos lugares, muito sofrimento, nos hospitais, nos asilos, orfanatos, prisões, que esses irmãos sejam ajudados. Obrigado, Pai, pelo carinho. Que energia linda foi derramada sobre cada um de nós, mais do que de repente merecíamos, mas merecemos, somos filhos de Deus, né? Merecemos todo o carinho e estamos buscando, estamos sinalizando para Deus que queremos melhorar, queremos ser felizes. Então merecemos esse carinho. Nós conquistamos isso pela nossa fé, pela nossa força de vontade. Graças a Deus. E mais um carinho que nós vamos receber é o passe, né? Ainda coletivo, para que a gente possa sair um pouco mais cedo, né? Por enquanto, ele tem o mesmo alcance. Então vamos lá, vamos ao nosso passe, receber esse carinho do plano espiritual. Vamos preparar, abrir o nosso coração, a nossa mente a Jesus e receber dele esse carinho. Jesus é isso, uma beleza imensa, toda recompensa de um amor sem fim. Jesus é isso, uma nuvem calma no céu de minha alma, é ternura enfim. Jesus é isso, estrela matutina, luz que descortina um sonho encantador. Jesus é isso, fonte de ternura, lágrimas que é pura, paz do meu amor. Ó Mestre amado, gratidão por essa energia bonita que está entrando pelo nosso centro de força superior e espalhando pelos demais centros de força, nos harmonizando, para sairmos hoje dessa casa mais tranquilo, menos ansioso, mais confiante, uma proteção cada vez maior, porque nós estamos buscando isso. As nossas energias estão mudando para melhor e com isso estamos atraindo cada vez mais energias superiores para a nossa caminhada, né? Facilitando no trabalho dos nossos anjos da guarda, né? Não tem sido fácil nos acompanhar. Então, ao finalizarmos a sessão de hoje, nós queremos agradecer. Sempre agradecemos, hoje muito mais, pois entendemos o poder da gratidão. Então, por tudo que nós estamos recebendo, pela nossa família, pelas dificuldades, pela nossa terra escola querida, tão importante para nós, o nosso agradecimento a Deus de infinita misericórdia. Pedimos permissão para encerrarmos o nosso trabalho, que possamos retornar aos nossos lares com muita alegria no coração, com muita paz, e guardando tudo isso que nós escutamos aqui para a lição do dia a dia, né?
Quando acordarmos, agradecer a Deus pela noite e pelo dia que se inicia. São coisas pequenas, importantes para nós. Agradecer a equipe da casa, os mentores, o grupo dos 100, pela oportunidade de estarmos aqui.